Olá, pessoal. Vamos fazer a apresentação aqui do pôster A Formação Inicial dos Licenciandos em Matemática e a EJA, um campo de aprendizagem. Os autores Albertina Silva, Deise Farias, Marcelo Bastos e eu, Rafael Merola. Eu sou professor de matemática aqui do estado de São Paulo, sou professor do ensino médio noturno e também estou finalizando meu mestrado em Educação Matemática na Unesp, aqui em Rio Claro. Esse trabalho ele foi do período de 2018, na época em que eu era aluno desse projeto de extensão, e foi a partir desse trabalho, dentro da formação de professores, que a gente está aí, eu e os meus professores, antigos professores do Instituto Federal, que a gente está trazendo esse trabalho aqui para vocês. O que nos motivou, né, para fazer esse relato de experiência é essa ligação, né, entre um projeto de extensão que tinha relação com os alunos da EJA do Instituto Federal. Lá no Instituto Federal tem alunos da EJA, tem um curso de manutenção e suporte em informática, que é um curso integrado ao ensino médio da educação de jovens e adultos, e lá também tem cursos de licenciatura em matemática, física e química. Então o projeto ele partiu dos alunos da EJA que estavam terminando o ensino médio e queriam cruzar essa barreira, né, de não ser apenas alunos da EJA e quererem acessar também a universidade. Então eles se motivaram a entrar em contato com os professores pedindo apoio, né, para que eles pudessem realizar o Enem. Então o projeto ele tem essa relação, né, com essa necessidade desses alunos e também trabalhar essa matemática olhando para o contexto deles e olhando pelas suas vivências e trabalhando os conteúdos disciplinares da matemática a partir desses contextos e desses conhecimentos que eles já têm do cotidiano, do dia a dia deles. Então, nessa relação do projeto de extensão junto com a EJA, vem a formação do professor de matemática ao trazer os alunos monitores do projeto para essa atuação junto com os alunos da EJA. E aí a gente tem os objetivos do projeto, aqui os objetivos do projeto de extensão, né? Que era despertar, né, nesse licenciando em matemática, o interesse por projetos que envolviam a educação popular. Reforçar também o ensino, a pesquisa e a extensão dentro do Instituto Federal e estimular, né, essa educação matemática olhando também para os alunos do ensino médio da EJA, do curso de manutenção e suporte informática. Vale ressaltar que o projeto de extensão ele não foi só apenas para os alunos do próprio campus do Instituto Federal. Foi para os alunos da EJA, de escolas públicas ao redor desse campus também ali em Nilópolis. Então, também foi para a comunidade ao redor, entendendo também a extensão como esse movimento que vai além do próprio campus e conversa com os ambientes que estão próximos, né? Então, a gente tem como justificativa essa formação inicial dos licenciandos em matemática, né? Olhar para o currículo, essa participação de eventos, essa extensão, né? Então, são movimentos aí que fazem parte, que conversam com a formação inicial do professor de matemática. E a gente também entende que esse professor, esse aluno que está ali como futuro professor num processo de formação, ele está ali também olhando para todo o conhecimento que ele estuda em sala de aula e também observando esse conhecimento sobre a prática, né? Olhando os detalhes que acontecem em sala de aula, as dificuldades dos alunos, ou mesmo dele mesmo, se olhando enquanto professor. Então, todo esse conhecimento sobre a prática também é trabalhado com essa ação, né, desse licenciando em atuação dentro do projeto como monitor. E para estruturar esse trabalho, para estruturar esse projeto, a gente teve como documento norteador o PCN, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e a BNCC de 2018, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, para a gente estruturar esse projeto, que partiu dessa necessidade desses licenciandos, mas que a gente entendia também que havia neles um medo em assimilar determinados conteúdos, um medo que é a herança de um passado, de um olhar da matemática tradicional que faz eles se sentirem distantes. Então a gente entendeu que precisávamos também olhar para essa matemática
que é do currículo, que faz parte do Enem, mas trabalhá-la de uma maneira que eles possam se ver através dessa matemática e se identificar. E aí, a partir desse processo de identificação, eles conseguiram assimilar aí as situações que foram caminhando para as situações problemas e para os exercícios que costumam cair no Exame Nacional de Ensino Médio. O cenário que a gente teve inicial desse projeto foi essa retomada, né, dos temas básicos de matemática, porque muitos tinham esse desejo de fazer o Enem, mas não tinham muitos conhecimentos, ou não tinham conhecimentos da matemática de sala de aula. Porque a matemática do cotidiano eles dominavam muito bem, porque usavam no seu dia a dia. Então a gente retomou esses conceitos básicos com os alunos, a gente olhou para as necessidades, para os objetivos de vida, para as metas desses alunos da EJA, e a gente sempre ficava trabalhando, né, essa questão do medo, deles se olharem e não se acharem capazes. Então a gente sempre trabalhou essa autoestima desse aluno, de enxergar que aquele espaço é um espaço dele, é um espaço de direito desse estudante, é um espaço que é dele. Mesmo muitos alunos achando que por não estarem naquela idade que eles acham que não é a idade certa, a gente traz aí a idade certa, é a idade que ele está naquele momento, que é a idade que ele entende que voltar para a educação básica é um direito dele. Então a gente estava sempre trabalhando essa autoestima ali durante os encontros, né? Então essa diferença de idade, isso tudo foi algo que foi trabalhado durante os encontros, para que eles entendessem que de fato aquele lugar é um lugar dele, e é um espaço que ele tem por direito a ocupar. E também trabalhar ali em paralelo a vivência desse aluno da licenciatura em matemática entrando em contato com a educação de jovens e adultos. A maioria dos cursos de licenciatura em matemática não tem essa formação para a EJA, não tem uma disciplina que seja obrigatória dentro da grade curricular que o aluno estude em relação à modalidade da EJA. E quando ele vai para uma sala de aula da EJA, grande parte não tem esse contato, não tem esse arcabouço de metodologia para lidar com aquele aluno e com as suas especificidades. Então, essa ausência do contato do licenciando com a realidade da EJA também foi importante de ser observado dentro desse projeto. E aí a gente traz, né, a formação desse docente para a EJA. Né? A gente traz 3 autores que trazem essa fala, né? A importância de se atentar sobre alguns aspectos. Por exemplo, Paulo Freire traz que ensinar não é transferir conhecimento, né? Então, criar possibilidades para a produção ou a sua construção. Então, nós, dentro do projeto, entendíamos que, de fato, a matemática ali não era uma posição formal, direcionada ao aluno, e sim uma construção social. Então, a gente olhava para a matemática dentro daqueles elementos que fazem parte do cotidiano desses alunos e, a partir daquilo, em conjunto com esses alunos, a gente construía os conceitos ali da matemática. Então, não era uma forma verticalizada de escrever os conceitos numa lousa e direcionar em exercícios. Não, a gente olhava para esse contexto dos alunos, para as narrativas deles, e a partir dessas conversas, a gente trabalhava os temas da matemática que eram importantes para que a gente pudesse, daqui no próximo passo, trabalhar os conceitos aplicados em questões do Enem. Então, a gente tinha o foco do Enem, mas a gente construía esse conceito juntos, com o conhecimento também desses alunos. Fantinato e Vargas diz que a importância da formação do docente para a EJA que permita essa apropriação, né, teórico-metodológica dos conceitos de diversidade cultural, diálogo e autonomia. Então, a gente tem que estar sempre olhando para essa diferença desses alunos, para essa diversidade, para outras perspectivas sobre um mesmo assunto. Não é porque a gente tem um conhecimento pré-definido que o aluno vai entender a matemática da maneira que a gente entende. Então, a gente precisa também olhar para essas diferenças, para essas formas diferentes de olhar para o mesmo elemento. E daí pode surgir múltiplas ideias e novas abordagens podem surgir a partir disso. Né? E Ventura e Bonfim traz, né, que a educação de jovens e adultos
ela ainda ocupa um lugar pouco destacado nas propostas curriculares da formação inicial e também da produção acadêmica. Então, a gente entende que falta pesquisas para a educação de jovens e adultos. Hoje, no ensino médio, a gente tem apenas um livro didático aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático da EJA de 2014. Então, a gente só tem um livro didático para o ensino médio da EJA, que foi um livro escrito em 2014. Não temos nenhum novo livro didático. Então, a gente falta recursos, falta pesquisas, falta formação do professor para atuar nessa modalidade. Então, são elementos que circundam essa problemática e é importante trazer isso aqui. As narrativas, né, que a gente trouxe dos licenciandos foi uma opção metodológica para estruturar esse trabalho que a gente está escrevendo. Então, os licencianos que estavam ali no projeto como monitores, eles traziam as suas narrativas como se fosse um diário de bordo, trazendo o que eles ensinaram, quais foram as situações que aconteceram em sala de aula, quais foram as problemáticas que eles perceberam e outras reflexões que surgiram na mente deles a partir de ter vivenciado aquela situação. Então, essas narrativas estruturaram o nosso trabalho que a gente apresenta aqui para o CIBEM. E esses diários de aula foram feitos pelos 2 licenciandos em matemática. Na época, eu era um deles e uma amiga minha, que é professora atualmente também, foi a outra licencianda. E a gente expressava as nossas reflexões e foi esses diários de aula que estruturaram o relatório final que a gente apresentou para o Instituto. E a gente tem aí nas narrativas dos licencianos que essa vivência, né, em sala de aula e a interação com o estudante revelou que o plano de aula que foi definido nem sempre ele lidava com aquela realidade que o estudante estava ali vivenciando. Então, a gente tinha que propor uma atividade onde o aluno também participasse desse projeto, envolvesse ele. Então, não dava só para estruturar uma aula engessada. Essa aula ela vai acontecer no momento em que ela está ali com o aluno construindo aquele conhecimento. Então, não dá para eu montar uma aula com início, meio e fim. A gente precisa entender que vai existir outras abordagens, outras possibilidades, porque o aluno da EJA ele tem muito a falar, ele tem uma história de vida para trazer com ele. Então, a gente tem que estar sempre aberto para ouvir isso. E é preciso sentir os alunos, se permitir conhecê-los, né? Conquistar a confiança deles, principalmente porque eles têm muito medo de achar que está errado, de não sentir que ali é o lugar dele. Eu já falei isso anteriormente. E isso é muito importante, a gente conquistar a confiança desses alunos, para que o ensino não seja algo mecânico, mecanizado, procedimental, e que seja um diálogo em conjunto com os alunos e os professores. E a gente vê, né, que através do projeto foi possível ter contato durante a minha formação, durante a formação desses 2 professores, no caso, ter esse contato, né, em conjunto com outras realidades. Não pensar só naquele ensino com a criança, com o adolescente, mas com o jovem, com o adulto e com o idoso, que faz parte dessa modalidade. É olhar para outro contexto que, na formação do currículo de matemática de grande parte das universidades, não desperta essa reflexão sobre esse público. Então, é importante também ter esse contato. E aqui no próximo slide, a gente faz as considerações, né? Foi possível observar essa diversidade presente na sala de aula da EJA e essa extensão ela possibilitou que os licenciandos pudessem olhar para cada aspecto que envolvem o que é ser professor da EJA, e também foi importante para a formação inicial desse professor, porque ele pôde refletir sobre a prática dele, sobre o seu próprio desenvolvimento enquanto professor e olhar para outros espaços, porque não é porque só você aprendeu que na EJA é importante você valorizar o contexto do aluno, que isso não seja também importante numa aula que você estiver no 6º ano lá de uma educação com crianças, com adolescentes. Então, essas práticas
que são muito importantes para a EJA, elas também são bastante valorizadas quando você está lidando com outro público, que também é relevante. Então, isso tudo estrutura a formação desse professor e valoriza essa formação dentro desse processo. A gente teve desdobramentos a partir desse projeto de extensão. 2 alunas dentro do projeto conseguiram entrar na universidade pública, e aí a gente tem que valorizar isso, porque é uma quebra de uma situação social que eu considero que é o que Scobie traz como guetorização, porque a EJA, dentro daquele espaço, está extremamente demarcado, o aluno ali ocupa aquele espaço de aluno da EJA, e ele pode ser um bom aluno da EJA, mas ele não consegue ultrapassar essa barreira de ser da EJA. E quando você faz um aluno, claro, esse aluno consegue, por seu mérito, traçar essa barreira e passar ela, então ele quebra esse paradigma desse aluno ser só da EJA. Então, o aluno da EJA ele entra na universidade pública e alcança o acesso a essa universidade. Então, isso é uma quebra de uma estrutura e é muito importante que isso aconteça, né? E a gente teve, além desse trabalho do projeto, com o sucesso desse projeto, fomos para escolas públicas da região, fazer oficinas com o curso relacionado com os professores da EJA dessas regiões, mostrando também para eles outras abordagens que são possíveis de ser feitas. Então, a gente trouxe oficinas para essas escolas da região. Apresentamos também trabalhos em eventos de educação matemática, publicamos um e-book, um capítulo de um e-book sobre a prática extensionista dentro do Instituto Federal. Então, a gente teve um capítulo dentro de um e-book e a gente teve esse projeto também sendo reeditado no ano de 2019 e em 2020. Então, foi um projeto muito bem sucedido. A gente conseguiu trazer essa matemática, que é a matemática do Enem, que é uma matemática de concurso, mas a gente olhou para esse aluno num campo de busca de direitos deles e a gente trouxe esse contexto do aluno para a sala de aula, ajudando eles a caminhar para essa prova. E isso teve bons frutos. Então, a gente acredita que esse projeto foi um projeto muito benéfico e foi algo que a gente traz aí em trabalhos, e a gente está aberto também para conversar sobre isso, sobre o projeto, sobre outras questões que envolvem a EJA. A gente está aberto para conversas, ok? E eu agradeço imensamente ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, que foi o local que eu me formei enquanto docente. Agradeço muito pela minha formação. Também agradeço os professores, os técnicos envolvidos dentro desse projeto, os estudantes da EJA que participaram do projeto, que sem eles nada disso teria acontecido.